Vamos mudar de assunto agora? Olha só, o número de casos de acidente vascular cerebral, o AVC, tem aumentado. E muito entre os mais jovens, sabia? Aqui no Brasil, 18% dos casos registrados são entre pessoas de 18 a 45 anos. Um reflexo, muitas vezes, dos hábitos de vida dessas pessoas. Quem já passou pela situação mudou completamente o estilo e encontrou em amigos e profissionais o apoio para recomeçar. Quando tinha apenas 22 anos de idade, o Guilherme teve um acidente vascular cerebral. Foi uma dor de cabeça muito grande na hora e aí pensamos que era simplesmente um sinusite. No outro dia é que eu com a minha mãe, nós fomos ela me levou no hospital. Eu já não estava consciente, já não estava bem não, de tudo. Já estava conseguindo trocar as pernas, trocar os sapatos, né? Ele teve que reaprender a fazer as coisas básicas do dia a dia. Fiquei perdido porque perdi tudo, né? Então parecia como, eu falo assim, parece um recém-nascido, né? Então então aos pouquinhos tive que andar, tive que falar, tive que tudo aos pouquinhos. Hoje, Guilherme tem 42 anos e se tornou designer gráfico. Desenha mandalas e inspira outros pacientes. Me sinto realizado, né? Muito legal, assim, tudo assim, as ideias que eu tenho na cabeça, assim, um jeito eu posso me expressar, né? Tô podendo me expressar, né? Me expressava de um jeito e agora, né? Depois do AVC, eu tive como, eu sempre quis trabalhar com as mandalas, com as pinturas, tudo tal, e queria unir, junto com o design gráfico também, quem ia conseguir unir. Uma pesquisa mundial publicada no ano passado mostra que os casos de AVC cresceram 14,8% em pessoas com menos de 70 anos. Cerca de 85% dos casos são de AVC do tipo isquêmico, quando as placas de gordura diluídas no sangue se acumulam nas artérias cerebrais ao longo dos anos, obstruindo e dificultando a oxigenação. Esse tipo de AVC sempre foi mais comum em idosos, mas nos últimos anos tem atingido pessoas mais jovens. Tatiana sofreu um AVC isquêmico quando tinha 39 anos de idade. As lembranças ainda emocionam. Não lembro de muita coisa. Eu lembro do pós-UTI. Eu fiquei 4 dias em coma. E quando eu saí da sedação, eu tenho flashes de memória, porque quando eu saí da sedação eu já tinha perdido a audição, por conta do AVC isquêmico que eu tive. Quando eu acordei, eu tenho uma tia que é médica, então ela tinha autorização para entrar na UTI como médica, fora do horário de visita. E ela se comunicava comigo e eu não ouvia. E ela repetia várias vezes e aí ela começou a chorar. E eu não conseguia falar e não conseguia ouvir. E eu saí da UTI sem andar, sem falar, sem ouvir e com um alto grau de epilepsia que eu tenho até hoje. Para ela foi muito difícil aceitar as consequências. Eu fui muito relutante em usar o aparelho auditivo. Eu já fui atropelada 2 vezes por conta de não querer usar o aparelho. Eu não me aceitava assim. E aí, até que em um determinado momento, no segundo atropelamento, aí a minha mãe falou, olha, tá na hora de você realmente se aceitar, porque desse jeito você vai acabar perdendo a vida. Foi através da corrida que Tatiana, aos poucos, venceu os desafios da recuperação e se tornou uma maratonista. Tive consultas regulares com a minha neuro e ela falou para mim, vai para academia, você precisa praticar esporte, fazer alguma coisa. E assim, eu falava para ela, mas o barulho da academia me incomoda, porque o aparelho auditivo ele amplia o som. E aquilo me incomodava radicalmente, me mudava de humor, me sentia mal, náusea, essas coisas. E aí um dia ela falou, olha, lá da igreja que eu congrego com as minhas filhas, tem um grupo de mulheres, só de mulheres que praticam corrida de rua na aula, por que você não tenta? Aí eu falei, poxa, vamos tentar então, né? E aí eu comecei e em 6 meses eu já estava correndo 5 a 10 quilômetros.
18% das ocorrências de acidente cerebral vascular são em pessoas da faixa etária entre 18 e 45 anos. Os dados são da Rede Brasil AVC. De acordo com os especialistas, esses acontecimentos estão relacionados ao estilo de vida dos jovens. Sedentarismo e alimentação inadequada que levam ao aumento da hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças cardíacas congênitas ou adquiridas como fibrilação atrial, doença de Chagas, uso excessivo de bebida alcoólica, uso de substâncias ilícitas como cocaína e anfetaminas, o uso inapropriado de reposição hormonal sem acompanhamento médico adequado, condições médicas pré-existentes como doenças genéticas, hematológicas, doenças imunes que levam à alteração da parede vascular e também distúrbios de coagulação, estresse crônico que leva a prejuízo da saúde mental, como quadro de depressão, de ansiedade. O acidente vascular cerebral acontece de uma forma muito rápida. É preciso ficar atento aos sintomas. Uma cefaleia, uma dor de cabeça súbita, de forte intensidade, uma perda de força de um lado do corpo, na face, no braço, na perna, uma perda de sensibilidade, alteração da visão, uma turvação visual, perda de campo visual, alteração de equilíbrio, dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, para compreender, quadros de tontura. A terapia ocupacional faz parte do tratamento desses pacientes e tem ajudado muitos jovens a retomar a autonomia e a qualidade de vida. Entenda que cada pessoa, dentro da sua rotina, vai ter ocupações específicas e essas ocupações, após um AVC, elas vão sofrer uma quebra na realização de modo pleno, vamos dizer assim, como esse indivíduo realizava antes do AVC. Então, nosso papel é, primeiro, garantir aquilo que é condição básica para que o paciente as realize. Então, trabalhar esses aspectos da cognição, porque muitos pacientes acabam tendo uma dificuldade perceptual, de atenção, de memória, de captação das informações, de como realizar uma atividade, começo, meio e fim, que a gente chama um paciente apráxico. A gente também precisa trabalhar os aspectos de controle motor, trabalhar a postura, condição para se manter sentado, os movimentos entre sentado e de pé, alcance e apoio, e essa junção entre aspectos cognitivos, motores, sensoriais, ambientais, dentro daquilo que é importante para o paciente. Então, muitos pacientes chegam para a gente e dizem: doutor, eu queria voltar a ir à praia com a minha família no final de semana. Eu queria voltar, por exemplo, a tomar um caldinho naquele barzinho que eu gostava de ir. Então, a gente precisa preparar o paciente, mesmo em consultório, para que ele possa ser da melhor forma possível, independente e realizar de forma mais plena possível essas ocupações que lhe são de interesse. Superar as sequelas do AVC não precisa ser uma luta individual. Depois de passar por esse processo com o filho, Solange resolveu fundar a Associação Ação AVC, para oferecer apoio às pessoas que passam pelo trauma. O AVC não é só uma doença daquela pessoa que é acometida, ela envolve toda a família. Então, após a gente passar por essa jornada, que é bem difícil e repentina, né, porque o AVC é um mal súbito, então a gente achou que nós deveríamos fazer alguma coisa para ajudar alguém que esteja passando por essa mesma situação a ser uma coisa mais leve, mais simples. Nós trabalhamos também com realização de cursos para pessoas que precisam saber das coisas e profissionais também da área de saúde, tá? E agora em Maceió, a gente desenvolve e-book, nós desenvolvemos um e-book que chama Histórias que Inspiram AVC, um Novo Recomeço. Então a gente oferece todo esse tipo de material, né? E fora isso nós temos grupo de apoio que tem pessoas do Brasil inteiro. E agora nós estamos, então, desde o ano passado, reformando esse espaço que a gente chamou de Centro de Acolhimento Ação AVC. Seu José Carlos faz parte do grupo. No período de 4 anos, ele sofreu 14 AVCs e encontrou nas histórias dos amigos força e motivação para superar cada um deles. Eu considero um grupo de autoajuda, porque o depoimento, inspiração de cada membro ajuda o outro a continuar
lutando para vencer, superar as dificuldades que tem. Superação e apoio, né, gente? São coisas em comum dessas pessoas que sofreram AVC e que agora querem retomar a vida normalmente, ou tentar retomar com todas as habilidades que antes tinha, com todas as adaptações que é preciso criar agora para o dia a dia.